totalmente revestido da unção que um dia eu recebi. Transfiguradamente vou sempre seguindo em frente pra fazer o que o Senhor pede. Simbora! Cantarei, falarei o que não vem de mim, me levará. Sonharei, mas viverei o que não planejei. Profecia que vai se cumprir. Bota PHN, vai lá! Simbora assim, ó. Enquanto eu viver, Senhor, o meu viver é teu. Enquanto eu viver, Senhor, quero honrar o que o Senhor me deu. Oh! Valente, destemido, totalmente revestido da unção que um dia eu recebi. Transfiguradamente vou sempre seguindo em frente pra fazer o que o Senhor pede. Sai do chão aí, vai! Cantarei, falarei o que não vem de mim, o Espírito me levará. Sonharei, mas viverei o que não planejei. Profecia que vai se cumprir. Somente a Ele agora. E toda a honra de Senhor, e toda a glória de Senhor, somente a Ele. E toda a honra de Senhor, fonte de salvação. Canta junto. Cantarei, falarei o que não vem de mim, o Espírito me levará. Sonharei, mas viverei o que não planejei. Profecia que vai se cumprir. Oh! Cantarei, falarei o que não vem de mim, o Espírito me levará. Não tenha medo de sonhar, não. Sonharei, mas viverei o que não planejei. Profecia que vai se cumprir. Eu usarei de ti. Aê, beleza, gente? Começou o programa PHN inédito. Que beleza, hein? Um programaço pensado, planejado, rezado para que você tivesse um conteúdo, esse conteúdo de hoje. Olha, se você pode, agora, no seu coração, já reza uma Ave Maria por esse programa, porque hoje nós vamos falar de um assunto que está na mente, no papo da galera por aí afora, e existe um equívoco, né? uma probabilidade de equívoco da gente falar de algo tão sério, tá? Com uma mentalidade anticristã, tá certo? Então nós vamos falar hoje com uma visão cristã, uma visão da igreja, pensamento de Cristo, né? Que esse que é o lance, quando a gente vai falar, aliás, de qualquer coisa. O que Jesus pensaria? O que Jesus falaria, né? Então, o assunto de hoje, nós vamos... Cara, fica aí, nós vamos falar de um assunto muito tenso, mas calma, né? Vamos conversar um pouquinho aqui, vamos apresentar a galera. Hoje na Banda PHN, tá bom? Toda terça-feira a Banda PHN está aqui com a gente. Hoje uma novidade, tá? Hoje esse cara tá vindo, a gente já trabalhou muito tempo junto, é irmão mesmo, sabe? De viajar junto, de dar muita risada junto, de rezar junto, né? Gabriel Correia, mano, bem-vindo, velho. Gabriel Correia vai estar conosco aí, né, parceiro? Estamos aí sempre para o que precisar. Uma honra estar aqui nesse PHN. É isso aí.
O Gabriel, ele vai estar com a gente agora, né? Um abração pro Fredão. O Fredão teve uma emergência, né? No trampo dele, no trabalho. Teve que viajar. E o Gabriel ficou na bateria, mas ele estará fixo aqui na banda PHN com a gente, né? Um jovem rapaz, né? Jovem rapaz casado agora, Casado né? agora, parceiro. Amanhã, no dia da gravação desse programa, amanhã eu faço 1 mês de casado, cara. 1 mês Olha de aí. casado, um neo-casado. Isso mesmo. Massa, né, padre? Com a graça de Puxa Deus. vida, ó. Beleza. E vale a pena, cara, casar Nossa, assim? demais. Se eu soubesse, tinha casado antes. Ô, beleza! Né? Como diz a galera aí, tá em alta. Ô, glória a Deus, né? Vamos glória. pra frente, irmão. Isso Que mesmo. não é essa pra ninguém, não. Legal. Deixa eu dar um oi já, aproveitar aqui da banda, né? Carlos Toco, baixista. Casado há mais tempo, né, irmão? Já faz mais Pouco tempo, mais, uns né? 5 anos, né? É isso aí. Nós casamos no mesmo ano, né? Cada um com as suas respectivas, claro. É. Pra ficar bem claro, né, irmão? Pelo amor de Deus, né? O Joãozão tá aí, parceiro também, sempre com a gente aqui nas guitarras. E Ney Lacerda, o tecladista, também agora se aventurando nas lives também, né, irmão? Ó, ele tá trabalhando aí nesse tempo. O Ney tá fazendo um trabalho muito legal nas paróquias, que a galera entra em contato com o Ney para poder fazer as transmissões das lives, né? Pô, muito legal, prestando esse serviço tão importante para a igreja, tá bom? A Jéssica faz esse trabalho também, né, Jéssica? Jéssica é nossa produtora aqui. Ela entende de live, viu, gente? Live, né? Live é com ela. Ele sabe fazer o negócio, né? Boa noite, padrão. Sua bênção. Boa noite, Peter. Deus abençoe. Tudo certo aí, padre? Tudo certo. E o programa de hoje, padre? Muito bom. E vamos falar de coisas sérias, né? Vamos coisas falar legais, de coisa séria. É isso aí. Mas que é importante, né? Precisa ser falado porque Muito importante. Porque se a gente se esquiva de alguns assuntos, o que acontece? Corre o risco de você aprender coisa errada, do jeito errado, um assunto que é muito sério e que leva, né? A gente está tratando aí de uma questão que é um pecado grave, entende? Para a igreja chegar a chancelar um pecado como grave, não é de um dia para o outro, né, padre? Então, teve sim muito estudo, teve a avaliação dos fatos, dos acontecimentos, de tudo que a igreja diz sobre a vida, sobre o ser humano, enfim. Cara, hoje o assunto do PHN, hoje à noite, nós vamos falar sobre o aborto, né? Nós teremos o testemunho maravilhoso aqui e se você está grávida, ou sei lá, se você já conversou sobre esse assunto e você já pensou nessa possibilidade, é pecado, não é pecado, é certo, não é certo, fica aí, tá bom? E sem falar que é uma história linda, tá? Aliás, eu já vou chamar ela aqui, né, padre? Isso mesmo. Ela é uma jovem mulher, tá certo? Missionária também da Canção Nova. A gente está nesse tempo entrevistando alguns missionários da Canção Nova, claro, por esse tempo de pandemia, né? Só que é providencial, a gente está descobrindo verdadeiras riquezas da Canção Nova, tá bom? Eu quero que chega para cá para conversar comigo, faz parte da minha família, tá, gente? Vai ser fácil conversar com ela. Chega para cá, querida, prepara o groove aí, banda Ângela Menezes. Bem-vinda, irmã. Ângela Menezes, bem-vinda, irmã. Muito obrigada, família. Somos família, né? Agora não tem como mais voltar atrás. Não tem jeito. Deixa eu explicar por que a gente é família, né, gente? Vou dar uma explicada aqui. A Ângela, ela é mãe do Guilherme, o Guilherme Guarani, que casou recentemente com a minha cunhada. Agora você é minha família, fofo. Agora nós somos, né, de fato. Aliás, casaram bem próximo o tempo de casamento, né? A data da celebração, bem pertinho do casamento do Gabriel, inclusive, né? 15 de agosto. Super jovens aí, casados, dando um testemunho de que, é jovem e tal, não sei o quê. Uma coisa mais linda, casar jovem, né? Casar com a pessoa certa, é claro. Casar do jeito certo, é claro. Mas é uma bênção, né? Mas nós não vamos falar só do Guarani, nós vamos falar da Ângela. Ângela, São Paulo está te assistindo agora, né? Com certeza. São Paulo, minha casa, onde eu nasci, né? Onde eu nasci tanto fisicamente quanto para Deus, né? Eu renasci no Espírito Santo em São Paulo também. Então, é uma cidade maravilhosa que eu amo demais, mas com muitas
como que eu posso dizer assim? Muitas, É uma cidade de muitas oportunidades? A gente pode dizer isso? Oportunidades e... Boas e ruins. Né? Boas e ruins. Muitas armadilhas, né? Você nasceu em São Paulo, Ângela? Eu nasci, na verdade, na cidade de Osasco. Osasco. Mas eu me criei mesmo em São Paulo, né? Tá certo. Ângela, só para a gente conhecer um pouquinho mais de você, hoje nessa temporada do PHN, a gente está conhecendo a pessoa um pouquinho antes do seu encontro com Deus e depois, claro, o encontro com Deus e o que isso tudo causou e como é a vida espiritual da Ângela, como que é o contato da Ângela hoje com Deus, né? Mas só para a gente começar a conversa assim, Ângela, conta pra gente como é que é esse negócio existe uma revolta em você antes do encontro com Deus, né? Que revolta é essa? Nasceu de quê essa revolta? Então, a minha família sempre foi muito de igreja, tudo, né? Eu sempre participei da igreja, mas quando estava na pré-adolescência, meu pai, ele traiu minha mãe, né, com uma mulher e teve uma vida, né, fora de casa, teve um filho, tudo. E essa mulher era uma mulher prostituta e meu pai tirou ela da rua e deu tudo, e tirou as coisas da nossa família para essa mulher. E eu sempre falo assim, Peter, que quando o homem trai a esposa, ele não trai só a esposa, ele trai os filhos, ele trai o matrimônio, tudo aquilo que traz em si, né, o sacramento do matrimônio. Então, meu pai traiu a gente também, nós que somos filhos, né? Nós sofremos muito, muito, porque nós perdemos tudo aquilo que era material, mas também nós perdemos dignidade. Nós passamos muita vergonha, porque a mulher foi em casa, né? A gente foi assaltado, meu pai foi sequestrado. Foram muitas situações que nós vivemos. Cada um de nós, filhos, de certa forma, nós tivemos uma fuga, né? A gente queria fugir de casa. Você pegou birra do seu pai na época, Ângela? Eu não peguei birra, eu fiquei com ódio muito grande. Cada um, como eu falei, né? Cada um de nós reagiu de uma forma para aquela situação. Mas Ângela, fiquei com muito ódio do meu pai. E eu também fiquei com muita raiva de Deus. Porque eu participava da igreja e Deus permitiu aquilo. Como assim? Entendeu? Eu não acreditava que Deus tinha permitido aquilo dentro da minha casa, né? E isso impulsionou você, por exemplo, a buscar coisas erradas para atingir o seu pai, porque, como você falou, né, era um ambiente cristão, né? E infelizmente teve esse deslize do seu pai e aí depois veio uma revolta e essa revolta te jogou para as coisas do mundo, né? Era para atingir ele? Era um grito de revolta? Na verdade, assim, eu fiquei com muita raiva do meu pai. E como eu não falava com ele, né? Mesmo depois que minha mãe me perdoou, ele se arrependeu, voltou para casa e tal. Mas a gente vivia na mesma casa e eu não falava com meu pai, nem olhava na cara dele. A sua mãe tinha, teoricamente, perdoado ele, porque ele voltou para casa, mas você ainda não tinha perdoado. Não perdoei, não falava com ele, né? Então, assim, eu vivia uma vida dupla, que eu ia para a igreja, mas eu ia para o mundão também, entendeu? Então, tipo assim, eu ia no grupo de oração sábado à noite, acabava 10 horas, saía do grupo de oração, ia para as baladas, né? Até esses dias eu vi um PHN que o padre falou sobre explicação sobre a balada, né? Eu achei muito fera aquilo. Genial. E eu ia para a balada, mas eu ia para a balada no intuito de ficar com os rapazes e machucar, eu queria machucar mesmo. Mas era inconsciente, eu não tinha consciência disso. Eu tinha, na época, 16 anos, né? Então, eu não tinha essa consciência. Eu ficava com os caras e eu queria... jogar aquela raiva, aquele ódio que eu tinha do meu pai nos homens, né? Ficando com os caras, né? Machucando eles. Então, assim, na minha época também, fica claro, né? Ficar era só dar uns beijinhos, nada mais. O ficar hoje está mais... um pouco além. O fundo do poço está mais para baixo, né? Não. Na minha época era só ficar assim. Então, e assim, tudo isso por conta desse ódio que você trazia dentro de você. Eu queria machucar meu pai na figura daqueles rapazes que ficava na noite. Agora, deixa eu perguntar, padre. O ódio, né, que a gente nutre no nosso coração, aquele veneno que a gente toma para o outro morrer, né? De que jeito que esse ódio prejudica a gente? Claro que eu acabei de explicar, né, que me prejudica.
Eu não estou prejudicando a pessoa, mas explica melhor para a gente esse movimento de ódio dentro da gente. Como que... O ódio é totalmente prejudicial à pessoa em si, e falando da pessoa como corpo e alma aqui, né? Primeiramente na alma, né? O ódio ele vai destruindo o amor dentro de nós, né? Vai destruindo toda a capacidade de amar, vai destruindo a caridade dentro de nós. E a Ângela falou aí também da revolta com Deus, né? Outra coisa, o ódio é um pecado grave, porque fecha a graça, né? Se eu não perdoo, Deus não vai me perdoar. É como nós rezamos no Pai Nosso: Pai, perdoa as minhas ofensas assim como eu perdoo aos que me ofenderam. Né? Claro, independente do fato que foi as circunstâncias, nós não devemos deixar crescer um ódio dentro de nós. E além disso, né, de fechar a graça, né, de matar o amor, a caridade dentro de nós, é difícil conviver com uma pessoa que tem o ódio dentro de si. A pessoa vai se isolando. Os relacionamentos, a pessoa vai se isolando. E como eu disse, fere também o corpo. Vai se isolando, vai podendo acarretar uma depressão, uma síndrome do pânico. E outros problemas, né, que o ódio gera. Eu não sou médico, mas como nós estudamos a pessoa humana, nós estudamos ela por completo. Então, problemas... Pode gerar uma úlcera. São as doenças psicossomáticas. Isso, né? vai gerando. Começa da cabeça e se reflete no corpo. Problemas no coração. Então, começa ali na alma, é algo que mas vai destruindo, vai corrompendo. O ódio vai corrompendo todo, tanto a alma quanto o corpo ali, né? Então, é algo destrutivo, né? Que nós precisamos, independente do que... Aqui eu falo para você, meu irmão e minha irmã, que ocorreu algo, talvez uma traição, seja na família, do marido, da esposa, ou de amigos, de relacionamento, seja o que for, busque o perdão, né? Não deixe crescer o ódio, porque o ódio fecha a graça de Deus e você pode perder a salvação pelo ódio que está aí sendo gerado, né? E aí a Ângela foi para o mundão, querendo indiretamente atingir o pai, né? Com esse ódio do pai e tudo mais, e algo aconteceu aos 17 anos, claro, o ficar... Era algo mais... Não era hoje uma relação... Hoje, o ficar é uma relação íntima. Né? Quer dizer, há controvérsias, né, sobre intimidade, porque é tão carnal que de íntimo só tem o ato em si, mas não é intimidade de alma, né? Mas, enfim, é outro assunto. Mas... Ficando, balada. O que aconteceu quando você tinha 17 anos, Ângela? Então, eu ficava com vários rapazes e, assim, eu passava a noite, né, nas baladas e tal. Então, muitas vezes, no final da noite, eu ligava para minha casa, para minha mãe, e falava para minha mãe, falava assim, mãe, manda esse cara que está aí me buscar, que era meu pai. E meu pai ia nas baladas me buscar. Então, eu estava bêbada muitas vezes, e toda noite... O cara que eu ficava, eu queria levar o cara para casa. Só que eu mandava o meu pai, né, chegava assim e falava, olha, tem que levar esse rapaz aqui para casa, para lugar tal, Vila Mariana, na Moca, sei lá, entendeu? E meu pai sempre era muito educado com as pessoas, né? E um certo rapaz que eu fiquei na noite, meu pai, eu percebi que ele não gostou daquele cara. Eu falei, é esse cara que eu vou namorar. E eu pedi o cara em namoro. Falei, quer namorar? Vamos namorar comigo? O cara falou, não sei. Eu falei, não, vamos namorar comigo. Porque hoje eu tenho consciência, mas naquela época eu não tinha consciência. Então, assim, muitos jovens que vivem essa situação não têm consciência das reações que eles fazem diante das situações. Mas como eu não tinha consciência, então eu fiquei com aquele cara, pedi namoro, comecei a namorar com ele. E um certo tempo depois do namoro, não lembro agora, nós tivemos uma relação sexual, né? E logo na primeira relação sexual, eu me senti muito mal, me senti péssima, me senti suja, né? Porque era um conflito muito grande dentro de mim. Porque eu ia para o grupo de oração, ia para a missa e tudo mais, mas eu tinha aquele ódio com o padre falou que me consumia, entendeu? Era uma coisa horrível. Eu me sentia muito, às vezes sentia falta de ar. Sentia falta de ar, padre, como o senhor falou, né? São as coisas que refletem no corpo. Eu sentia falta de ar. Quando eu via meu pai, eu sentia falta de ar. Que era aquele ódio que me consumia. E aí eu tive relação sexual, tive uma só. E depois que eu me senti suja e tal, eu falei, eu não quero mais, e me separei do rapaz. E aí,
Depois que me separei de que uns 2 meses depois, eu descobri que estava grávida, né? Só que quando eu fiquei grávida antes de ter relação sexual, eu falei pro rapaz assim: olha, meu pai, ele fez uma coisa errada com a minha mãe aí, ele tem o direito, também tem o direito. Eu falava que eu tinha direito de fazer uma coisa errada, né, que eu queria fazer. Aí peguei e a gente teve relação, e fiquei grávida. E aí quando eu fiquei grávida, eu cheguei pro rapaz, né, falei que eu estava grávida. Aí ele falou para mim: olha, resolve aí, né, porque eu sou muito jovem para ser pai e eu não quero ser pai agora. Eu falei: tá bom, então... Você pensou em abortar, Ângela? Calma. Nós vamos para o segundo bloco, porque é preciso dizer para você que nos acompanha agora, PHN. Por isso, ó, você percebeu, né? Como começou a nossa conversa, entende? E agora nós vamos entrar sobre esse assunto tão complexo. Complexo por quê? Porque nós estamos falando de uma vida que não tem como se defender. Entende? Tudo bem, tem os erros dos outros e tudo mais, mas isso que a Ângela trouxe é espetacular para a gente poder já pensar no início do programa. O erro dos outros não abre margem de possibilidade para a gente errar também. Como se a gente tivesse direito de errar só porque erraram com a gente. Entende? Então, seria um jeito de pensar muito egoísta da nossa parte. Imagina quantos erros nós cometeríamos se a gente tivesse e trazesse dentro de si esse direito, né, dentro de nós. Quantos erros nós cometeríamos? Quantas pessoas já erraram com você? Você já pensou se cada erro que cometerem com você, você tivesse um direito de errar também? Fica aí, nós vamos falar sobre o aborto, mas não esqueça, viu? Deus, Ele é maior que todas as coisas, e é a Ele que nós louvamos, e é dele que nós falamos aqui no programa PHN. Nós vamos para o intervalo rapidinho, e daqui a pouco nós voltamos. Vamos louvar esse Deus, porque Ele é maravilhoso. Quero louvar-te, sempre mais e mais, quero louvar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar, esse Deus é maravilhoso, quero louvar-te, sempre mais e mais, quero louvar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar a ti. Pede o Espírito Santo aí, rapaz. Pra que deixar escondido o Cristo que vive em mim? Se quando canto e vivo, o mundo pode me ouvir. Oh, não consigo segurar esse fogo santo abrasador. Faz nascer um novo ser e vem dizer aquilo que eu devo fazer. Faz nascer um novo ser e vem dizer aquilo que eu devo fazer. E vem dizer aquilo que eu devo fazer. Beleza, hein? Faz quanto tempo isso aí, cara? Ó, deu uma enganadela aí, né? Essa música a gente lançou em 2013, velho. 7 anos 2013, atrás. Banda Conexa. Pô, tempo bom demais. Vamos continuar aqui conversando. Mídias sociais do PHN. PHN Underline Oficial, tá bom? Tá passando aí o endereço. Quer acompanhar o programa PHN também no YouTube? Tá passando o endereço aqui também. E tem um outro canal que a gente também tem uma ligação direta, tá? E eu vou estar colocando também conteúdos exclusivos lá. É no Telegram, isso mesmo. Lá no Telegram, você baixa o Telegram, coloca no seu celular. No Telegram, você encontra lá o canal PHN, tá? Canal PHN. Semanalmente vai ter conteúdo novo ali. E ali, por esse meio, é um meio direto, né? O Telegram, ele entrega, de fato, todas as informações. E você vai ficar muito mais
com muito mais munição para lutar contra o pecado e também, claro, buscar cada vez mais a santidade. Não adianta só lutar contra o pecado, a gente tem que crescer na graça, tá bom? Então, tá aí o nosso canal, essa nova ferramenta aí no Telegram, tá bom? Canal PHN no Telegram, beleza? Bom, vamos continuar conversando aqui com a Ângela. Ângela, nós fomos para o intervalo com uma pergunta assim, é uma paulada, né? Porque de tudo que você viveu, de repente veio uma gravidez, essa gravidez indesejada, não planejada, e passa pela cabeça, puxa vida, não dá para ser mãe agora, né? Vou abortar. Você pensou em abortar? Então, assim que eu soube que estava grávida, que fui falar com o pai dele, né? Com um rapaz que namorava, ele falou para mim isso: olha, eu sou muito jovem, não tenho idade para ser pai. Ele pulou fora da responsa. Mas ele também me indicou, né, algumas coisas para fazer e tal. E eu tinha já programado uma viagem que eu ia para Londres, que eu ia morar em Londres, né, estudar, trabalhar lá. Estava com o passaporte pronto, tudo. E a gente acabou não indo, né? Eu acabei não indo. E eu partilhei com algumas amigas minhas. As minhas amigas, as pessoas que estavam ao meu redor naquele momento, me indicaram que eu deveria abortar, porque eu era muito jovem, tinha 17 anos, e que eu tinha uma vida inteira pela frente, que eu poderia ter outros filhos, quantos eu quisesse. E chegou até mim um remédio abortivo, né? Não era um aborto na clínica, mas era um remédio abortivo. E chegou muito fácil, muito fácil. Tipo assim, eu falei num dia que estava grávida, no outro dia de manhã estava nas minhas mãos o remédio, né? E eu paguei tudo pelo remédio, né? Aí tomei a primeira dose. E assim, a pessoa que me deu o remédio falou assim: é muito fácil, é tranquilo, você toma o remédio, na primeira vez que você toma a primeira dose, já sai isso daí. Foi isso que a pessoa falou: já sai isso daí. Isso daí, ou seja, que era algo que estava me incomodando, era algo que me impedia de ter sucesso e tudo mais. Então, era uma coisa que estava impactando a minha vida. Um tumor. Era uma coisa que estava impactando a minha vida. E eu tomei a primeira dose, né? E não houve o aborto. Aí, essa pessoa trouxe para mim a segunda dose e falou: não, é impossível. Como assim? Toma a segunda dose. Eu já fiz 5 vezes. Não é possível. Como assim? A primeira vez não toma de novo. Aí tomei a segunda dose, não houve aborto. Aí tomei a terceira dose, também não houve aborto. Quando eu tomei a terceira dose, uma pessoa, né, chegou para mim e falou assim: olha, a minha mãe, ela frequenta, né, é frequentadora de uma clínica aí, ginecológica. Ela já fez 4 vezes aborto lá e ela está ótima, né? Eu também já fiz 2, então a gente quer marcar para você. Você não quer ir lá? Aí eu falei: mas eu não sabia, né? Porque eu era de menor, né? Eu era menor de idade, não podia fazer o aborto. Ela falou: não, eu marco para você. Minha mãe marca. Minha mãe fala que ela é sua mãe. E marcou para mim lá o aborto, né? Na clínica. Ela marcou até, me lembro, era uma quinta-feira para fazer o aborto. E na quarta-feira à noite tinha grupo de oração nessa paróquia que eu participava, lá no quilômetro 18, em Osasco, paróquia Imaculada Conceição. E eu fui para o grupo de oração, né, porque, embora tivesse tomado as doses do remédio para fazer o aborto, dentro de mim tinha uma confusão muito grande, porque eu fui educada na religião, né? Minha avó muito religiosa e tudo mais, dentro da igreja, participando de grupo de oração, conheci o Padre Jonas com 9 anos de idade, participava do grupo de oração, participava dos cenáculos no Morumbi e tudo mais. Então, dentro de mim tinha uma confusão muito grande, mas mesmo participando da igreja, Peter, até aos 17 anos de idade, nunca na igreja ninguém tinha falado sobre aborto. Nunca, né? Então, assim, também não fui buscar informações, nada sobre isso. Mas lá no fundo, é legal você falar assim, Ângela, porque nós temos um sinal de alerta dentro da gente, entende? Porque
moralmente não é normal, né? É uma coisa que não é normal. Não dá para ser normal. Se fosse normal, se fosse fácil, se fosse comum, não teria essa luta toda. Angústia. Por exemplo, Eu vivi uma angústia. Para a mulher é dificílimo. É uma violência gigantesca para uma mulher, né, praticar o aborto. E outra, essa luta e esse empenho de se implantar uma ideia de que o aborto é normal. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho com o padre. Mas interessante que o sinal de alerta estava em você. Pô, tem alguma coisa errada. Exatamente. As pessoas que estavam ao meu redor, elas me incentivavam a fazer o aborto. Mas dentro de mim, aquilo gritava, entendeu? Então tinha uma confusão doutrinal, não doutrinal, mas uma confusão de sentimentos, daquilo que eu acreditava, porque Deus é vida e, de repente, eu estava tirando a vida. Então, eu não sabia dizer, não sabia dar nomes, mas tinha uma confusão de sentimentos e de pensamentos muito grande dentro de mim. Eu fui no grupo de oração na quarta-feira à noite, você vê, eu marquei o aborto para quinta-feira, de manhã, mas na quarta-feira eu fui no grupo de oração, porque eu queria aliviar aquela angústia dentro de mim. Entendeu? Eu queria aliviar porque eu ia abortar e fui no grupo de oração. E lá no grupo de oração, o rapaz que estava conduzindo a oração, ele falou assim, olha, Deus está tocando uma pessoa que está aqui, que quer cometer um ato, mas Deus está falando para você, não faça isso. Aí eu olhei assim para os lados e falei, meu, quem está falando? Alguém falou para esse cara aí que eu vou fazer o aborto. Aí eu olhei para o meu redor, não tinha ninguém, né, do meu convívio, assim, das baladas, né, que sabia que eu estava grávida. Aí eu fui lá para o fundo da igreja, fiquei lá no fundão e tal, encostei na parede. Aí ele falou de novo. Ele falou 3 vezes, cara, isso. Eu fiquei assim, falei, meu, alguém falou alguma coisa para esse cara. E saí da igreja, fui embora para minha casa e eu passei a noite inteira, de quarta para quinta, chorando. Só que eu chorava e eu não sabia por que eu estava chorando. Porque eu queria tirar aquilo de mim, né, fisicamente, mas eu queria tirar aquilo de mim que era angústia, entendeu? Tinha uma angústia muito grande dentro de mim que eu não sabia como tirar. E eu no outro dia tirar aquilo de mim, né? E eu passei a noite inteira chorando. Aí na quinta-feira de manhã, fui lá para essa clínica, né? A mãe dessa pessoa me buscou em casa. Para minha família, eu falei que eu ia viajar, porque eu ia para a clínica fazer o aborto e eu ia ter que ficar de resguardo. A sua família não sabia que você queria fazer o aborto, mas a sua família também sabia que você estava grávida? Não, ninguém ainda não também. Não sabia. Ninguém da minha família sabia que eu estava grávida. Porque eu só contei pro pai da criança, né, e para algumas pessoas do meu convívio, de balada, não da igreja, de balada. E aí eu fui, né, para essa clínica, lembro que a gente marcou para as 9 horas da manhã. A mãe dessa pessoa me pegou em casa, me levou lá e tal. E eu cheguei na clínica e fui muito bem acolhida, né, pela médica, pelas enfermeiras e tal. Era uma clínica ginecológica e atrás da clínica ginecológica é que tinha esse local onde a médica fazia o aborto, né? Aí eu cheguei lá, me receberam muito bem. E eu me lembro que era muita grana, né? Eu paguei muito alto, tipo uns 4 mil reais hoje em dia, né? Então, claro, me receberam assim, muito bem. Eu já tinha pago metade antes, eu paguei a outra metade no dia que fui fazer o procedimento. Eles chamavam de procedimento cirúrgico, porque o procedimento cirúrgico seria enfiar uma tesoura, né, por dentro da minha vagina e picotar, né, o feto e tirar tudo aquilo de dentro, né, aquilo. E aí eu me lembro assim, que eu deitei na maca e tal, meu coração batia muito forte assim, mas aí a médica começou a conversar comigo, tal, fui me acalmando, me deram um remédio lá para eu me acalmar também e tal. Aí eu estava deitada assim na maca, né, eu me lembro que estava só com um avental, deitada na maca assim. E desse lado aqui tinha um monitor cardíaco, né? E aí a médica viu meus batimentos cardíacos, estava normal e tal. E aí, conversando com a médica, ela, não, vamos tirar isso daí, né? Porque você tem um futuro grande pela frente, você vai para a Europa e depois você faz sua carreira e volta para cá. Eu fazia desenho arquitetônico, fazia arquitetura.
E ela falou assim, não, você vem para cá com uma carreira feita e você vai ser muito bem na vida e tal. Não, filho, você arranja aí, tem a vida inteira, você é muito jovem, né, fértil, vai dar tudo certo para você. E como se eu fosse tirar uma verruga. Essa era a sensação, esse era o clima ali, como se fosse tirar uma verruga, né? Só que dentro de mim tinha uma angústia que eu não sabia dar nome. E aí, de repente, eu ouvi o monitor cardíaco assim, do meu lado, né? Os batimentos cardíacos, de repente, começaram a ficar muito fortes, ficou assim, bem rapidinho, né? Aí eu olhei para a médica e falei, nossa, doutora, eu não sabia, né, que eu estava tão nervosa assim. Eu estava deitada, ela estava de pé. Ela falou, não é você não, você está bem, isso daí é o feto. Aí quando ela falou o feto, assim, eu olhei ali e fiquei ouvindo aquele barulho do batimento cardíaco bem rápido, né? Bem rápido. E eu olhava para aquilo assim, e, tipo assim, tudo que estava ao meu redor sumiu. Era só eu, o batimento cardíaco e o som daquele coração batendo rápido. E era como se Jesus falasse para mim assim, olha, eu estou te dando uma nova vida através dessa vida. O seu filho está apavorado. Eu olhava para aquilo assim, eu não conseguia... E eu ouvia as pessoas falando, mas eu não conseguia ouvir ninguém. Não ouvia mais ninguém. Eu só ouvia o barulho daquele coração desesperado. E ali eu senti que tinha uma vida dentro de mim. E que essa vida estava apavorada. E que ela sabia que ela ia ser morta. Eu me recordo, Ângela, você falando assim, o Carlos Tocco, nosso baixista, ele me indicou, eu já estava querendo, mas ele me indicou um livro chamado Céu, Inferno e Purgatório, de Dom Bosco. Ah, eu já li. E numa das visões, num dos sonhos de Dom Bosco, ele tem a visão do caminho para o inferno. E não imagine a gente, ou você que está nos acompanhando, que o caminho do inferno, o caminho para o inferno é cheio de caveira do lado, entendeu? Cheio de cadáveres pelos cantos, coisas que a gente já identifica como ruim. Pelo contrário, a Ângela foi super bem aceita na clínica. Né? Nossa. E é uma armadilha gigantesca do mal para nos levar para o erro. Tudo muito bem floreado, tudo muito bem, enfim, tudo muito bem maquiado. Mas é o caminho para a morte, né? E também me recordo dessa passagem bíblica tão profunda que, se a gente entranhasse ela e trouxesse ela em mente durante todo o nosso dia, durante toda a nossa vida cristã, muitas coisas seriam diferentes. O que adianta ganhar o mundo inteiro e vir a perder a vida eterna? E aí eu falo da Ângela, o que adiantaria para a Ângela ir para Londres, concluir o seu curso e estar diante dessa possibilidade de perder a vida eterna, né? E Deus te deu uma graça de perceber no momento crucial, entre a vida e a morte ali, você conseguiu se abrir para a vida. E é interessante que Jesus nos diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual era a verdade? Não era uma verruga, não era um tumor, não era uma coisa. Deus te deu a graça de enxergar a verdade. Dentro de você tinha um filho. Você decidiu não abortar naquele momento, Ângela? Naquele momento, eu percebi uma coisa que hoje em dia se fala muito, né? O corpo é seu, o corpo é seu. Realmente, o corpo é meu. Mas a vida que está aqui não é meu corpo. É uma outra pessoa. Que tinha um coração que estava desesperado. E o pior, era o meu filho que sabia que a mãe dele ia matar ele, meu. Entendeu? Então, quando eu ouvi nitidamente Jesus falando para mim, eu quero te dar uma vida nova através dessa vida. Então, quando eu ouvi isso de Jesus, eu falei, não vou matar meu filho, não vou matar meu filho. Eu comecei a chorar compulsivamente. Eu chorava. Eu falava, não vou matar meu filho, não vou matar meu filho. Aí, a médica, as enfermeiras me seguraram porque ele queria que eu ficasse ali.
Aí eu me levantei, imagina, eu estava nua, né? Só aquele avental. Eu me levantei, eu tirei assim, eu saí daquele negócio ali, daquela centro cirúrgico, eu saí, fui andando assim, lá para a recepção. E eu falava assim, não quero, me dá meu dinheiro de volta, me dá meu dinheiro de volta. Aí a médica falava assim, não, eu não posso te dar, porque eu já paguei. Eu falei, não, se você não me der, eu vou denunciar essa clínica, porque com esse dinheiro eu vou comprar um enxoval do meu filho. E aí, só que eu chorava, e a clínica ela era em Pinheiros, né? Aí, claro, ela devolveu o dinheiro para mim. Eu peguei um ônibus em Pinheiros. O primeiro ônibus que passou, não lembro que ônibus que era. E eu entrei no ônibus chorando, mas era cerca de 9h30 da manhã, isso, né? Um pouco mais, sei lá. E eu entrei no ônibus, pensa, uma jovenzinha em São Paulo, numa quinta-feira, 9h pouca da manhã, entrei no ônibus, chorava. O motorista me perguntou o que eu tinha, eu não conseguia falar, eu só chorava. Né? O cobrador também me perguntou, eu não sabia responder, não conseguia responder. E tanto é que eu fiquei na frente do ônibus, nem passei, não paguei passagem, nada. E aí, de repente, o ônibus parou em frente a um ponto de ônibus que era em frente a uma igreja. Aí eu olhei que a igreja estava aberta, aí eu desci, né? O motorista deixou descer, aí eu desci e entrei na igreja. Quando eu entrei na igreja, lá atrás, bem lá no fundo, assim, na minha direita, tinha uma luz acesa. Eu entrei lá dentro correndo e eu vi que tinha um Santíssimo exposto em cima do altar. Mas eu só vi Jesus, não vi mais ninguém, mais nada. Eu só vi Jesus. Aí eu entrei assim na capela, me ajoelhei embaixo do altar e comecei a chorar. E aí, de repente, eu vi um monte de mão, assim, né, na minha cabeça, assim, em volta de mim, orando em línguas, né? E aí eu ouvi uma voz masculina que me perguntou assim, filha, para o que você quer que reze para você? Aí eu olhei para ele assim, falei, quem é você? Ele falou, eu sou um padre. Aí eu falei, olha, padre, eu quero que o senhor reze por mim, que eu tentei matar meu filho. Eu tentei matar meu filho, mas eu não quero que ele morra, eu quero que ele viva. Claro, imagina, o padre deve ter pensado que eu tentei matar meu filho com uma arma, com uma facada, não sei, né, com veneno. E aí o padre falou, nós vamos rezar por você. Aí rezou por mim, tal. Depois que ele rezou por mim, ele perguntou se eu queria me confessar. Aí eu falei que queria me confessar, aí me confessei. E na confissão, o padre me ouviu, né, tudo, e ele pegou e falou, olha, ele me deu orientações práticas, né? A primeira, perdoe a Deus, porque Deus não tem culpa de tudo que você passou na vida, de tudo que aconteceu com seu pai, porque cada um de nós tem o livre-arbítrio. Segundo, perdoe seu pai, porque ele já pediu perdão, ele já se arrependeu, já mudou de vida. Perdoe seu pai. E terceiro, perdoe a si mesma, porque você está aqui, você ouviu a voz de Deus no coração, falando através do coração do seu filho. E a gente pode dizer que, de fato, a verdade te libertou. Você realmente estava presa naquela. Estava, totalmente. Você saiu praticamente, você saiu de uma prisão, você estava presa, queriam prender você e a verdade te libertou. E como é linda a igreja mãe, a igreja acolhe, né? Perfeito. Então, Ângela, é lindo o que Deus faz na vida de pessoas tão limitados e pecadores como nós, né? E se não fosse essa verdade que Deus te permitiu enxergar, talvez a gente não teria um videozinho como esse, agora, que a gente vai assistir. Acompanhe aí esse vídeo maravilhoso. Vamos lá, vou colocar para você ver aqui. Oi, minha mãe. Eu estou aqui para agradecer a senhora pelo sim que a senhora deu há 27 anos atrás, pelo dom da sua vida que gerou a minha vida. Eu amo muito a senhora, não só pelo que a senhora fez há 27 anos atrás, mas por tudo que a senhora vem fazendo ao decorrer da minha vida. Eu sou seu fruto e hoje eu também começo a dar os meus frutos. Muito obrigado por tudo. Te amo. Esse, queridos e queridas, isso é vida. Muita gente vem com livrinho, com ideologiazinha, falar para você sobre isso que nós estamos mostrando para você na prática aqui. Nós vamos voltar no próximo bloco. Nós vamos falar dessa cultura de morte. A Ângela ainda teve a oportunidade
de enxergar a verdade, mas estão querendo nos cegar, e você precisa abrir os seus olhos. Vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora e a gente volta daqui a pouquinho no nosso terceiro bloco, tá bom? Maria Santa e Fiel, ensina-nos a viver como escolhidos. Maria Santa e Fiel, ensina-nos a viver como escolhidos. Olhos voltados para o céu, e por ele construir a nova vida. Maria Santa e Fiel, ensina-nos a viver como escolhidos. Olhos voltados para o céu, e por ele construir a nova vida. Realiza um milagre em mim, Jesus. Realiza um milagre em mim, Senhor. Eu necessito da tua intervenção na minha vida. Realiza um milagre em mim, Jesus. Realiza um milagre em mim, Senhor. Eu necessito da tua intervenção na minha vida. Eu necessito, oh, eu necessito da tua intervenção na minha vida. Isso, senhoras e senhores, é PHN. Por hoje não vou mais pecar, e a gente aqui no PHN, a gente traz vida. Quem não se emocionou, né? Foi lá na cozinha tomar uma água. Meu, a gente se acabou aqui. Uma história, bom, é vida, né? Meu, não é teoria, não é ideologia, é vida concreta, um ser humano conversando com a gente, falando da sua experiência real. E desde já, Ângela, Deus lhe pague pelo que você está fazendo, porque vir aqui e contar da própria vida, né? Abrir o seu sagrado não é fácil, mas eu tenho certeza que muitos e muitas estão sendo tocados por Deus por conta da sua história, e nós vamos rezar no final desse bloco por você, tá bom? Por você. Ou se você conhece alguém que está passando por uma situação semelhante, traz essa pessoa em mente. Daqui a pouquinho nós vamos rezar e vamos clamar a Deus por essa pessoa e por essa vida indefesa, tá certo? Que Deus, com certeza, Ele tem um milagre a trazer para... O Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é o Senhor de milagres, Ele pode tudo, tudo. Bom, mas antes de voltar a conversar com a Ângela, até para a gente se recompor um pouquinho aqui, deixa eu conversar um pouco com o Padre Gilberto. Padre, nós falamos aqui sobre o que está acontecendo hoje na sociedade. Meu, o que é isso? Estão querendo... A gente sabe o que é uma cultura, certo? É um conjunto de costumes e que caracteriza um povo, né? Uma cultura. Tem a cultura judaica, tem a cultura indígena, enfim, é um conjunto que forma e que identifica um povo, certo? Só que estão querendo implantar uma cultura, né? Através de leis, através de uma, enfim, de uma intervenção de cima para baixo, uma intervenção jurídica. Estão querendo implantar uma cultura, e é uma cultura de morte. Que cultura é essa, padre? O que a igreja fala sobre isso? Que cultura é essa? Por que estão querendo tanto o aborto, sendo que a igreja diz outra coisa? Enfim, explica para a gente um pouquinho essa ambiguidade que existe aí. Então, primeiro, antes de falar, nós todos nos emocionamos aqui, né? Todos nós. Eu ia falar, eu digo, não tem gratidão, né? Assim, algo de ouvir uma voz de alguém que poderia não ter existido, né? Enquanto estava ali, eu digo, não vou nem falar agora, deixa todo mundo chorando aí.
de escutar alguém que poderia nem ter existido, né? E agradecendo a mãe por não ter escolhido a morte, né? E a gente fala do Guilherme, do Guarani, a gente foi para o intervalo, a gente falou aqui nos bastidores, o Guilherme é nosso parceiro de futebol, é um cara super presente na nossa vida. Imagina não existir um cara desse? Você tá maluco. Ô Peter, então, essa cultura de morte, então, é bom lembrar quem foi que falou isso, né? Lá em 1995, o Papa João Paulo II, ele alertou sobre uma onda grande que estava entrando, né? E ele falou isso numa encíclica chamada Evangelium Vitae, o Evangelho da Vida, que ele falou sobre o valor e a inviolabilidade da vida humana. A vida humana ela não pode ser violada, e muito menos quando ela é indefesa, né? Ali, quando não tem nenhuma defesa. E essa encíclica foi uma análise e, ao mesmo tempo, alerta para ondas que estavam crescendo, se opondo aos valores da vida, aos valores da família, ao valor da vida. E ele chamou de cultura de morte, que estava se espalhando, e ele viu que estava uma crescente de uma desconstrução da vida criada por Deus, e não só fora, ele observou que estava dentro da igreja e fora da igreja. E é importante falar isso. Dentro da igreja também, uma crescente de ideologias e ondas que vão indo contra a vida humana, dentro e fora, e crescendo no mundo. E que, como você falou, ideologias de culturas, de políticas, economias, né? É só você falar contra o aborto, você vê aflorar esses grupos políticos, econômicos, ideológicos. Quando você fala contra o aborto, o Papa fala contra o aborto, você já vê quais são os grupos. Eles vão fala na mídia, né? E essa encíclica do Papa João Paulo II, ela veio também confirmar, lá em 1968, o Papa Paulo VI, ele fez uma encíclica chamada Humanae Vitae, que ele deixou claro a imoralidade dos métodos de controle de natalidade, dos métodos anticoncepcionais, falou diretamente contra o aborto, e ele chamou, o Papa João Paulo II falou da cultura de morte, ele falou que era uma mentalidade mortífera. Então Papa Paulo VI já falou lá atrás, Papa João Paulo II confirmou isso, né? E é interessante que a Ângela falou ali que, naquele momento, eles tratavam o feto como uma verruga, né? Uma doença, uma coisa. Algo, né? Que estava incomodando a minha vida e precisava ser tirada. E aí o Papa Bento XVI, alguém que sempre defendeu e fortemente contra esses grupos, ele falava que aquilo que está ali no ventre não é uma doença, é uma vida. E ele falava que nós não temos o direito do aborto. A mulher, você falou, né, que às vezes crescem esses grupos dizendo, né, meu corpo, minhas regras, eu mando no meu corpo. Veja, primeiramente, a nossa vida não é nossa, não nos pertence, muito menos na mulher, ali aquela vida que está ali no útero, não é direito dela tirar, porque não pertence a ela, nem a sua vida e nem a vida que está ali no útero. E o Papa Bento XVI, ele falava, ali não é uma doença. E aí, por mais que aquele feto, aquela criança tenha uma doença lá no útero, e aí a gente vê, né, às vezes tem aqueles casos que diz, vou tirar porque não vai suportar um mês de vida, né? E tem vários casos. Veja, aquele feto, aquela criança pode ter uma doença, mas ele não é uma doença, é uma vida humana. E Papa Bento XVI falava que a ferida, a doença, não é a criança, mas é a sociedade cheia de todas essas ideologias. Ele disse, isso é uma ferida que está crescendo na sociedade, crescendo como um câncer, né? Então, é importante frisar que a igreja, e não só a igreja deveria defender, mas todos, né? Todos nós que temos a vida deveríamos defender a vida. Todos que nascemos, né? Isso. Todos nós que nascemos. E defender a vida desde ali o momento da concepção, né? Ali onde já é vida. O padre, o senhor tem do lado do senhor aí uma representação, um desenho, né, de Santa Jeana. Por que ela está aí, Jeana padre? Beretta. Então... Jeana Beretta, Santa Jeana Beretta. O que aconteceu com ela e por que o senhor trouxe
essa representação? Ela é uma santa, né? O Papa João Paulo II, eu falei do João Paulo II, e em 2004 ela foi canonizada, né? Ela casou, mãe de 4 filhos, né? Era médica, então podia falar, né, do que era ali a vida mesmo, e ela teve 4 filhos. Né? Na 4ª gestação, né, percebeu-se que ela tinha um problema no útero, um câncer, né? E aí ela tinha 3 opções. Uma era tirar o útero, arrancar o útero doente, mas tinha uma vida ali. Né? A outra opção era fazer o aborto, né? Como a Ângela falou, como aquela clínica, os métodos, né? E tirar a criança e depois tratar o útero. Ou tinha fazer uma cirurgia que era delicadíssima, poderia morrer ela também, o filho. E ela disse que queria fazer a cirurgia. E que se fosse para escolher entre ela e a criança, que ela queria que o seu filho vivesse. Que o seu filho tinha direito de vida, assim como os outros 3 filhos dela teve antes. E depois dessa cirurgia, né, deu certo a cirurgia, mas pouco depois ela teve, né, a filha, e dias depois ela faleceu. A Jana Beretta faleceu, mas a criança viveu. Né? E ela, como médica, como mãe, ela também escolheu a vida da criança. Né? Por mais que ela corria risco de vida, ela percebeu que a vida não pertencia a ela. Né? E aquela vida que estava no seu útero, né, foi Deus que deu. E é um exemplo, né? Primeiramente, uma santa, né, que pode, dentro do matrimônio, pode ser santo, não é só santos que estão, né, nos conventos, nas congregações, mas dentro do matrimônio. Foi santa e defendeu a vida. Né? E por isso nós podemos dizer que o céu, ele é povoado por seres humanos como nós, né, como eu, como você, como a Ângela, que resolveram, na sua vida terrena, nas suas decisões, ter atitudes heróicas. Tanto são elogiados aí os atletas, os grandes profissionais que fizeram tantos sacrifícios, são tratados como heróis e com a devida justiça, porque fizeram coisas, né, extremamente exigentes para um ser humano, para o intelecto humano, para as capacidades humanas. E parece que para buscar o céu, a gente quer ir para o céu a gente quer ir para o céu ou para um lugar melhor depois da morte. Parece que a gente quer ir para lá por direito e não por luta. Né? Nós precisamos lutar. É a luta que nos leva ao céu. É a luta que nos faz construir uma casa, é uma luta que nos faz manter a nossa família, ser um bom profissional. A gente vive de luta. E para ir para o céu a gente quer minimizar a luta. É luta, meu amigo. É luta. E como é lindo, quando a gente busca o céu de maneira verdadeira, vem o Senhor e ampara. Ele ampara. Ele dá sustento. Ele nos dá a força. É o próprio Deus agindo em nós, nos levando para Deus. Coisa maravilhosa. Ângela, nós temos pouco tempo e nós vamos rezar pelas pessoas que talvez possam estar passando agora pela situação que você passou. Né? Nós temos pouquinho tempo, já estamos no final do programa. Deixa eu fazer uma pergunta óbvia, só para a gente começar a rezar, mas o óbvio precisa ser dito. Depois que a criança nasceu, Ângela, depois que o Guilherme nasceu, em algum momento, você se arrependeu por não ter abortado? Não, de forma alguma, porque tempos depois eu descobri, né, o Espírito Santo me revelou que não abortando o meu filho, eu também não abortei os planos de Deus na minha vida. Porque nesse dia, o padre me atendeu, que era o padre Alberto Gambarini, que estava lá, ele me indicou para participar de um grupo de oração, que era na Catedral da Sé. E nesse grupo de oração que eu conheci a Canção Nova. Então, eu comecei a trabalhar como voluntária na Canção Nova, porque eu tinha 9 meses de idade. Né? E depois eu conheci, me apaixonei pela comunidade, fiz caminho. Hoje tenho 20 anos de consagração.
20 anos de vida consagrada. Sou casada, me casei com um rapaz lindo, gatão, maravilhoso. Tá aqui o Júlio. Da comunidade. Isso aí, meu garoto. Ó, elogiado aí. Também da comunidade Canção Nova. Ele assumiu o Guilherme como pai, né? Assumiu a paternidade do Guilherme. Não só a paternidade, eu posso dizer porque eu conheço essa história, não só a paternidade educacional e de presença, mas inclusive de documentação, Júlio. Sim. Cara, você... A documentação do Júlio, o nome do Júlio, ele entregou para o Guilherme. Isso é, cara, mesmo. Que coisa linda. Então, assim, eu cresci, o Guilherme cresceu sendo educado nos moldes do Carisma Canção Nova, né? Hoje ele tem 27 anos, casado, com a sua cunhada, né? Com a Belzinha, né? Lindo. Eu tenho outra filha também, a Miriam, que faz parte do Sentinelas de Elite. Então, nós somos uma família missionária. Naquele momento, se eu abortasse meu filho, eu iria abortar a vida dele e iria abortar os planos de Deus na minha vida também. Não ia só assassinar a vida do Guilherme, ia assassinar os planos de Deus na minha vida também. E deixa eu falar uma visão que muda tudo. Um filho indesejado, ainda mais nessas circunstâncias, ou num abuso sexual, seja lá qual for, a gente sempre tem a tendência, as mentalidades por aí, as ideologias por aí, tentam colocar na nossa cabeça. Olha aí, ó, é o fruto de um erro, de um equívoco, fruto de um abuso. E olha como são as coisas. Onde superabundou o pecado, aliás, onde abundou o pecado, ali superabundou a graça de Deus. Onde Deus entra, aí o Guilherme não era mais o fruto de um erro, ou de um vacilo, ou de uma imaturidade. Ele se tornou na sua vida o fruto da misericórdia de Deus, né? Olha como muda quando Deus entra, muda. Não é fruto de um erro, fruto da misericórdia. Deus teve misericórdia da Ângela, do próprio Guilherme, de nós que o conhecemos, que tanto nos faz bem esse cara. Ele é um cara maravilhoso, convive com nós, está no meio da gente, né? Então, nós vamos rezar agora por esses momentos, Ângela. Em um minuto, o que você diria, Ângela, para uma mulher, para uma jovem? O que você diria agora? Porque você teve a graça de entrar numa igreja, encontrar um padre, encontrar um grupo de pessoas, mas não são todos que têm esse privilégio. Você teve essa graça. O que você diria agora para alguém que está pensando em tirar o próprio filho? É um filho, tá? Não é uma doença. O que você diria para uma pessoa agora que está pensando em tirar o próprio filho? Ajoelha e reza. Ajoelha e reza, porque o Espírito Santo que habita em você, ele vai te mostrar que essa pessoa que está no seu ventre é um filho de Deus, que deseja viver como você vive. Porque quando a gente ajoelha e reza, o demônio não nos derruba. A gente levanta a nossa vida para Deus, né? Então, você que está aí nos acompanhando, reze, ajoelhe e reza. Peça para o Espírito Santo te mostrar. E vai atrás do sacerdote, busque um padre. Peça orientação para o padre, peça conselho para um padre. Não tenha vergonha, não tenha vergonha. Deus vai te recompensar. Não aborte os planos de Deus na sua vida e na vida do seu filho. Porque nós somos de Deus. Nós viemos de Deus e nós vamos voltar para Deus. Existem muitas pessoas que vão até você em nome de uma ideologia. Tem pessoas que vão até você em nome de um grupo. Nós estamos indo até você te trazendo uma vida. A Ângela está dizendo em nome dela, da experiência dela. Entende? Muito cuidado com as pessoas que se escondem atrás de coisas e não se revelam de verdade quando vão conversar ou falar alguma coisa para você. Pita, e para completar esse conselho que a Ângela falou, daquelas que estão pensando em tirar. Mas aqui eu quero dar o conselho para aquelas, os pais, não só a mãe, mas todos que participaram, né, de um aborto. Seja o pai, seja a mãe, seja o namorado, a namorada, né, seja o médico, a enfermeira, né? Busque um padre para confessar, né? Busque um padre porque é um pecado grave, né? E para que a graça de Deus possa vir sobre você e
você seja curada de toda a história, porque a gente sabe, né, que a pessoa que comete um aborto fica com marcas muito fortes em toda a história. Então é preciso da confissão, de ajuda, né? E o confessionário é o único tribunal da face da terra que você chega, se declara culpado e sai absolvido. Não esquece disso. Vamos nos levantar e nós vamos fazer isso agora. Essa inspiração que a Ângela nos trouxe, eu quero assumir e pedir para você agora. Você tem coragem de se ajoelhar agora para a gente rezar por você? Então se ajoelhe agora. Esteja onde você estiver. Se ajoelhe agora e nós vamos rezar por você. Porque a graça de Deus, ela te basta. O amor de Deus te sustenta e Ele vai te sustentar nessa situação tão difícil que você está vivendo. Você confia nisso? Você confia? Então reza com a gente agora. Eu vou deixar-me guiar. Vamos cantar juntos. Eu vou deixar-me guiar, me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Canta aí, Padre. Para onde eu irei, em quem me apoiarei. Se você está se sentindo sozinho, escuta isso. Para onde eu irei, em quem me apoiarei. Eu seguirei, bem forte. Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Confia nele. Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Tua graça me basta. Teu amor me sustenta. Oh, tua graça me basta. Teu amor me sustenta. A banda continua e agora nós vamos rezando por você, querido, querida. Você que está prostrado agora diante do celular, diante da televisão. O Senhor alcança você e não há impossível para Deus. Sim, o Senhor, Ele que sustenta a vida humana, sustenta a nossa vida. E eu estou proclamando agora, pelo poder do nome de Jesus, essa criança que está no seu ventre, ela é bênção. Não importa como, não importa como aconteceu, não importa como essa criança veio parar dentro de você, mas querido, querida, os planos de Deus são insondáveis e Ele pode sim fazer novas todas as coisas. Se permita agora ser revestido da graça de Deus, que vai te dar força, a palavra certa, o apoio certo. Busca apoio na igreja, a igreja é mãe. Busca apoio nas pessoas certas. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Toca, Senhor, com o poder do teu Espírito Santo agora. É imagem desumilhada. É de vendas tiradas dos olhos. Pessoas com vendas nos olhos. Essas vendas são tiradas agora. E me vem muito forte. A verdade vos libertará. E o Espírito Santo está tirando as vendas dos olhos de muitas pessoas, homens e mulheres, pessoas de igreja, até mesmo sacerdotes. O Senhor está tirando as vendas dos olhos de muitas pessoas, está trazendo a verdadeira verdade. Amém. Amém, eu confirmo isso, porque o Senhor está tocando em muitos homens, mulheres, a respeito dessa certeza que é uma vida, não é uma coisa, não é uma doença. E também o Senhor está curando muitas mulheres marcadas, que ficaram marcadas durante toda a sua vida por abortos que fizeram. O Senhor está te curando, está dando força para você recomeçar e lutar pela vida, por outras mulheres que possam estar na mesma situação. Eu também tenho a imagem agora
de Nossa Senhora, Maria, abraçando você. Nossa Senhora passou por uma situação tão difícil. Na época em que Maria trazia Jesus no seu ventre, as autoridades na época queriam matar todos os filhos que estavam nas barrigas das suas mães, crianças recém-nascidas. E Maria teve que fugir. Minha filha, escuta isso, Nossa Senhora sabe muito bem o que é lutar pela vida de um filho. Nossa Senhora, ela sabe o que significa lutar pela vida de um filho, porque ela lutou pela vida do Salvador, aquele que ia trazer a salvação para nós. Pega na mão dela, abraça Maria agora, pede o apoio dela, pede a intercessão dela. Ela vai te ajudar, ela vai te ajudar a salvar a vida do seu filho. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse programa. Obrigado, mãe, porque a senhora está conosco. Obrigado por cada filho que vai nascer depois desse programa. A gente não sabe quantos nascerão por causa desse programa, por causa dessa história. Eu te agradeço, Senhor. Muito obrigado. E eu queria confirmar isso que o Peter trouxe, da presença de Nossa Senhora, porque antes do programa eu estava na capela rezando, e me veio muito forte ao coração que muitas se perguntarão: eu sou muito jovem, eu não sei ser mãe. Nossa Senhora está te respondendo agora, minha irmã. Ela te ensinará a ser mãe. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, Ângela. Deus te abençoe por tudo. Muito obrigado, querida. Obrigado, equipe. Obrigado a cada um, cada uma. Obrigado a você que nos acompanhou. Obrigado a você que é sócio da Canção Nova. Você viu? É isso que você patrocina. Deus te abençoe. Deus abençoe toda a ajuda que você faz por essa obra da Canção Nova. Obrigado, banda. Valeu, galera. Padre, sua bênção, porque esse programa de fato é uma bênção e vai ser uma bênção na vida de muitas pessoas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Tua graça me basta.